Olá, queridos alunos! Eu sou o professor Lucas. Vamos para mais uma aula de filosofia, nossa aula de número 32. Na aula de hoje, nós vamos estudar sobre o estruturalismo em psicanálise, parte 2. Nós já vimos a parte 1 na aula anterior. Então, se você não pegou esse conteúdo, volta lá um pouquinho e retoma, porque é muito importante para a gente entender a aula de hoje. Os objetivos da nossa aula de hoje são apontar pontos relevantes da vida e obra de Jacques Lacan, examinar a ideia lacaniana de retorno a Freud e analisar a presença da linguística na psicanálise. Então, na aula anterior, nós estudamos um pouquinho sobre os conceitos fundamentais da psicanálise. Nós estudamos um pouquinho sobre a origem do estruturalismo, nós falamos sobre o método psicanalítico, que é um método que inclui a livre associação, a cura pela fala, a interpretação dos sonhos. E nós vimos que Lacan propõe a volta a Freud, ou o retorno a Freud. Vamos para um exercício, então? Que tendência presente na psicanálise levou Jacques Lacan a propor o retorno a Freud? Alternativa A, a expectativa de que a análise teria como objetivo a reintrodução do indivíduo na vida social normal? Ou B, a noção de que o autoconhecimento é o maior objetivo da psicanálise? Voltamos já com a resposta.
Estamos de volta. Vamos ver se você acertou. Tenho certeza que sim. Se você marcou a alternativa A, você acertou. A expectativa de que a análise teria como objetivo a reintrodução do indivíduo na vida social normal. O Lacan vai dizer que esse não é o principal ponto, o principal escopo, a principal finalidade da clínica psicanalítica. Então, quem foi Jacques Lacan? Jacques-Marie Émile Lacan nasceu em 1901 em Paris. O Lacan provém de uma próspera família católica. Ele estudou medicina e se especializou na psiquiatria. Em 1934, se vincula à Sociedade Psicanalítica de Paris. Já em 1951, ele inicia os seminários, que são conferências proferidas oralmente, são aulas que ele dá,
E depois dessas conferências orais, elas são reunidas em publicações literárias. Então, importante obra dele, Seminários. No pensamento do Lacan, existe uma forte influência de Rousseau, que é um estruturalista da ciência linguística, e de Lévi-Strauss, o estruturalista da antropologia. Olha só essa frase do Lacan: a linguística pode nos servir de guia, já que esse é o papel dela no ápice da antropologia contemporânea e diante da qual não podemos permanecer indiferentes. Então, Lacan propõe utilizar do estruturalismo, do método estruturalista na psicanálise. Olha só essa frase muito impactante e muito interessante do Lacan. O homem é dilacerado pela sua condição. Não existem receitas que o reconciliem de modo nenhum com coisa nenhuma. Então, como reconciliar o indivíduo com a sociedade? Como reconciliar o indivíduo consigo mesmo? Aqui, essa frase revela um pouco da perspectiva pessimista do Lacan em relação à condição humana. Importantes conceitos da teoria lacaniana são o real, o simbólico e o imaginário. Vamos ver o que cada um desses conceitos significa de um modo bem breve. O imaginário se refere à importância da imagem na nossa vida psíquica. Lembrando que as imagens que temos nem sempre refletem o que realmente acontece. Então, o imaginário é a importância das imagens na nossa vida. Nós nos guiamos muito por imagens e nós criamos imagens, criamos expectativas. Nós temos uma certa visão de mundo, um certo pensamento sobre as coisas. É a nossa vida através das imagens, mas as nossas imagens das coisas nem sempre refletem o que são de fato essas coisas. Essa vida pelo imaginário é uma linguagem do ego. O ego, que é a nossa instância psíquica consciente. O simbólico já se refeririam aos símbolos. Os símbolos intermediam a comunicação do inconsciente para Lacan. Os elementos possuem o seu significado pela relação que estabelecem com o todo. Então, de acordo com Lacan, o símbolo seria a linguagem do inconsciente, enquanto que o imaginário é a linguagem do consciente, o símbolo seria a linguagem do inconsciente. Aqui tem uma relação com Rousseau e Lévi-Strauss. Então, você vai lembrar lá da ideia de parentesco no Lévi-Strauss e da ideia do complexo de Édipo na psicanálise. Que relação seria possível estabelecer entre a proibição do incesto, que é identificada por Lévi-Strauss como um ponto fundamental das sociedades humanas, e o complexo de Édipo, que é aquela normalização da vida que ocorre na infância do indivíduo, que envolve uma relação, no caso do menino, conflituosa com o pai e amorosa com a mãe, e na menina, o vice-versa. O símbolo, então, é a linguagem do inconsciente. E o real? O real, para Lacan, é a ausência de sentido. Olha só. Consiste basicamente naquilo que precisamos esconder para estabelecer o sentido. O real aparece naquilo que é problemático na nossa vida. Então a gente vai vivendo com base no imaginário, com base nas imagens que nós temos sobre as coisas, sobre o mundo, sobre nós mesmos, e muitas vezes a gente se engana. E é aí que a gente começa a ver o nosso engano com as manifestações do real, Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu sempre ajo dessa mesma forma? Por que eu sempre cometo esses mesmos erros? Por que eu estou agindo assim, dessa maneira incompreensível até mesmo para mim? Então é o momento que o real está se manifestando. Exercício número 2. Ter uma falsa imagem sobre si mesmo ou sobre alguém é um fato que encontra seu fundamento no alternativa A, real, alternativa B, simbólico, ou alternativa C, imaginário. Voltamos já com a correção.
Estamos de volta. Vamos ver se você acertou. Ter uma falsa imagem sobre si mesmo ou sobre alguém é um fato que encontra seu fundamento no real, no simbólico ou no imaginário? Se você marcou a alternativa C, você acertou, é no imaginário. Então, é a nossa vida consciente, que é baseada no imaginário, que está sujeita a falsas imagens das coisas. E quando a gente se depara com situações estranhas, com atitudes estranhas que nós tomamos durante a vida, a gente começa a ver que a vida não é exatamente aquilo que a gente imaginava. Agora vamos tentar entender um pouquinho sobre o estruturalismo de Lacan. Como que é esse estruturalismo? Tem essa importante frase dele: o inconsciente está estruturado como uma linguagem, diz Lacan. Com isso ele quer dizer que existe uma lógica no inconsciente. O inconsciente ele tem uma fala e essa fala está estruturada. Então, do contrário, como a gente poderia imaginar que a lógica e a linguagem estruturada é algo próprio do consciente, do ego, para o Lacan é já no inconsciente que se manifesta uma linguagem. Olha só outra frase dele. Em qualquer nível, quando realiza uma análise do inconsciente, Freud sempre faz uma análise de tipo linguístico. Antes que a nova linguística nascesse, Freud já havia inventado. Lembrando que é na linguística que surge o estruturalismo. Então, o Lacan está querendo dizer com isso aqui que existe uma importante relação entre a psicanálise e a ciência linguística, entre a psicanálise e o método estruturalista da ciência linguística. Então, vamos tentar entender o que seria a ideia de retorno a Freud de Lacan. Olha só outra frase importante dele. Freud, na interpretação dos sonhos, havia escrito um verdadeiro e próprio tratado de linguística. Então, lá na interpretação dos sonhos, o Freud vai dizer que o inconsciente fala, ali quando você está sonhando, através de símbolos. Esses símbolos seriam a linguagem do inconsciente, como nós já vimos no próprio pensamento do Lacan. Então, vendo essa ideia de que no inconsciente existe uma linguagem simbólica, é com base nisso que o Lacan vai fazer essa relação entre estruturalismo e psicanálise. O conteúdo dos sonhos é simbólico e os seus símbolos podem ser interpretados. Então, se a gente souber reconhecer essa linguagem que está se manifestando, a gente vai conseguir ter uma ideia do que seria o conteúdo inconsciente. O Lacan ressalta que o método psicanalítico está fundamentado desde sua origem na linguagem. E você se lembra da ideia de cura pela fala, que é muito importante no método psicanalítico? Então veja só como a linguagem é importante na psicanálise. O paciente se cura, ele consegue elaborar os seus males psíquicos através da fala, através da livre associação de ideias. Existe uma linguagem aí, então. Então aqui nós temos um clássico, uma figura muito clássica de como seria o método psicanalítico. O paciente se deita numa posição confortável, o analista fica atrás do paciente e o paciente ele vai falar livremente e com base na fala, portanto na linguagem, seria possível resolver problemas da nossa mente. A psicanálise, de acordo com Lacan, não está voltada para o exterior. O objetivo da psicanálise não é uma relação entre você e a sociedade. Mas o objetivo da psicanálise está mais relacionado à nossa relação consigo mesmo. Então, o objetivo da psicanálise se volta para o interior. O Lacan ele vai dizer o seguinte, o inconsciente fala, precisamos ouvi-lo. E quando ouvimos o nosso inconsciente, podemos superar os sintomas, aquilo que é problemático na nossa vida psíquica. E para assim sair dessas repetições, para não voltar a cometer os mesmos erros, sempre as mesmas falhas, para a gente resolver esses problemas da nossa vida pessoal.
A linguagem é salientada por Lacan como uma prática libertadora. Pela linguagem, podemos domesticar muitos males psíquicos. Então vejam só a relação entre psicanálise e estruturalismo que nós temos aqui a partir de Lacan. Nós vimos que o estruturalismo ele é um método que é proveniente da ciência linguística, que tem muito a ver com a linguagem, e o Lacan vai dizer que a psicanálise vai de encontro com esse método. Porque é a cura pela fala. Através da fala é possível resolver problemas. Então a linguagem tem um potencial libertador na visão lacaniana. Com base no diálogo com os outros, a gente consegue resolver problemas. Mas com base também no diálogo que nós temos consigo mesmo, nós também podemos resolver esses problemas. O nosso inconsciente fala a todo momento. Ele vai se manifestando nos sintomas, naquilo, no nosso sonho. A gente precisa então dialogar com esse inconsciente, fazer esse processo de dialogar consigo mesmo, o famoso processo de autoconhecimento, conhece-te a ti mesmo socrático, tem muito a ver com essa visão lacaniana. O exercício número 3, então. Elabore uma síntese sobre o estruturalismo em psicanálise, a partir da teoria de Jacques Lacan. Então, nesse exercício, você vai tentar se lembrar de tudo aquilo que a gente conversou na aula e elaborar um texto mais ou menos curto. Pode ser um parágrafo ou 2 no máximo. Voltamos já com a correção.
Vamos para a correção, então? Olha só o que dizia o enunciado do nosso exercício. Elabore uma síntese sobre o estruturalismo em psicanálise a partir da teoria de Jacques Lacan. Então, aqui nós temos uma resposta possível. Lacan diz que o inconsciente está estruturado como uma linguagem. Essa é uma frase importante dele. Isso significa que a linguagem, no pensamento de Lacan, é o meio pelo qual o inconsciente se manifesta. A comunicação entre o ego, que é o consciente, e entre o inconsciente é possibilitada pela estrutura da linguagem. Por isso, na visão de Lacan, o estruturalismo se alia à psicanálise. Então vejam, nessa visão do Lacan existe um diálogo, existe a possibilidade de um diálogo. O inconsciente, nos nossos sonhos, nas nossas atitudes aparentemente estranhas, em todos esses casos, o nosso inconsciente está tentando uma comunicação, né? Então, com base lá na interpretação dos sonhos, o Lacan vai dizer que o Freud já havia demonstrado que existe essa possibilidade de entender o que o inconsciente está falando, né? De entender a linguagem do inconsciente. Então, nesta aula, nós tivemos uma breve introdução ao pensamento de Jacques Lacan. Nós vimos alguns pontos fundamentais ali da vida e obra dele. Nós vimos que ele fez uma crítica a uma importante tendência da época na qual ele estava pensando a psicanálise. Essa tendência dizia que o objetivo da psicanálise seria a relação do indivíduo com a sociedade, tentar reenquadrar o indivíduo nos padrões sociais. E o Jacques Lacan vai dizer que não. O objetivo é que o indivíduo estabeleça uma relação consigo mesmo. O objetivo da psicanálise tem muito mais a ver com essa tentativa de entender o que o inconsciente está falando. Existe uma linguagem estruturada, com regras, com símbolos, né? Esses símbolos podem ser interpretados com a ajuda do analista e, com base nisso, a gente poderia entender e resolver alguns conflitos, sair daquelas repetições, daquilo que a gente considera como problemático, aquilo que atrapalha a nossa vida. Nós vimos que, para Lacan, o estruturalismo e a psicanálise convergem em um ponto, a linguagem. Então, o Freud já havia estabelecido isso, que através da fala seria possível a gente chegar à cura dos nossos males, e o Lacan vai reforçar isso. Ele vai dizer o mais importante na clínica psicanalítica é essa fala estruturada que está acontecendo. Nós estudamos, então, a ideia lacaniana de retorno a Freud, a volta a Freud. Então, o Lacan ele vai se colocar, ali no primeiro momento, como um filósofo, como um psicanalista freudiano. E, gente, alguns recados importantes. Não esqueça de realizar a atividade lá no Google Classroom para confirmar sua presença. Se você ficou com alguma dúvida nesse conteúdo complexo dessa aula, lembre-se de entrar em contato com o seu professor, né? Coloque a sua dúvida lá para ele, retome a aula, volte novamente ali nos nossos temas, assista novamente se for possível e vejo vocês na próxima. Até lá!